Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês meus palpites para o concurso 985 da Loteca, concurso deste final de semana, com jogos sendo realizados no sábado e também no domingo. Lembrando que durante esses próximos 3 meses a Caixa estará realizando o concurso da Loteca também no meio de semana, mas estes jogos, essa grade que eu estou nas mãos, ela se refere aos jogos deste final de semana. Estarei passando para você, mais uma vez de forma rápida, apenas os meus palpites, sem muitas análises, até porque, como nós estamos no início de temporada aqui no Brasil, dos campeonatos nacionais, nós não temos muita coisa para acrescentar em relação aos times, e a Caixa utiliza a maioria dos jogos, na grade, os jogos envolvendo os times brasileiros, beleza? Então vamos começar aqui com o primeiro jogo pelo Brasileirão Série A. Jogo dificílimo entre Flamengo e São Paulo. O Flamengo vive num momento de instabilidade. Venceu no meio de semana pela Copa Libertadores o time do Talleres da Argentina. E o São Paulo estreou no Brasileirão muito bem, venceu o Atlético Paranaense por 4-0 no final de semana passado e joga nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Aqui eu vou acreditar no Flamengo porque joga em casa, tem um bom elenco. Então, apesar do momento de instabilidade vivido pelo time do Flamengo, eu vou apostar nele. É um pouco complicado, mas nesse jogo número 1 eu vou de coluna 1, vitória do Flamengo. Jogo 2 pela Série B, entre Ituano e CSA. Um jogo complicado também. A Série B, os times são bem parecidos. O Ituano estreou no final de semana passado, empatou em 1-1 com a Chape. Estava inclusive na grade da Loteca. E o CSA ainda não jogou nessa competição. Aqui eu vou usar um duplo no Ituano. Portanto, nesse jogo número 2, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Ituano ou empate. Jogo 3, também pela Série B do Campeonato Brasileiro, entre Sampaio Corrêa e Tombense. Esses dois times não fizeram boas apresentações nos seus respectivos campeonatos estaduais. O Sampaio Corrêa é até líder lá no campeonato estadual, no campeonato maranhense, mas só que o nível técnico do campeonato é muito baixo e mesmo assim o Sampaio Corrêa não faz uma campanha diferenciada em relação aos seus adversários. Então aqui é um equilíbrio esse jogo, portanto eu vou nele de empate. Então meu palpite para esse jogo número 3 é coluna do meio, empate seco. Jogo 4, entre Guarani e Sport. O Sport é muito forte, faz uma campanha muito boa nessa temporada, foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Só que o Guarani é forte também jogando em casa. Então nesse jogo eu vou usar um duplo. Vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Guarani ou empate nesse jogo número 4. Jogo 5, entre América Mineiro e Juventude, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro empatou em 1-1 no meio de semana com o time do Atlético Mineiro, no clássico pela Copa Libertadores. Então aqui eu vou apostar no América, ele está motivado depois desse empate. Também tem a volta do treinador Wagner Mancini. Então, nesse jogo número 5, eu vou acreditar na vitória do América. Vou de coluna 1, vitória do América. Jogo 6, entre CRB e Vasco pela Série B. Um jogo complicado. O Vasco é um dos favoritos ao acesso à primeira divisão este ano. O CRB é muito forte jogando em casa. Aqui eu vou usar um duplo no CRB. Apesar do Vasco ter mais nome, mas nesse jogo número 6 eu vou de coluna 1 ou coluna do meio,
vitória do CRB ou empate. Jogo 7 pela Série A do Campeonato Brasileiro, entre Cuiabá e Fluminense. Aqui é um jogo complicado. O Fluminense perdeu no meio de semana para o Júnior Barranquilla da Colômbia por 2-0. Se eu não estiver enganado, foi 2 ou foi 3-0. E o Cuiabá perdeu para o Racing por 2-0. Aqui é um jogo complicado. O Cuiabá está invicto jogando em casa. Só que o Fluminense é aquela questão de ter mais nome, ter mais elenco. Aqui eu vou usar um duplo nesse jogo também. Vou de duplo aberto. Vou de coluna 1 ou coluna 2 neste jogo número 7. Jogo 8 entre Santos e Curitiba pela Série A também do Campeonato Brasileiro. O Santos venceu muito bem o time da Universidade Católica pela Copa Sul-Americana no meio de semana. Ganhou de virada por 3-2. E o Curitiba estreou pelo Brasileirão no final de semana passado e venceu o time do Goiás por 3-0. Só que é aquela questão, o Santos tem mais elenco, tem mais nome. Então, nesse jogo número 8, eu vou de coluna 1, vitória do Santos. Jogo 9, agora pelo Campeonato Francês, entre PSG e Olympique de Marseille. O PSG é o líder do campeonato com 71 pontos e o Olympique de Marseille está em segundo com 59 pontos. Aqui é um jogo perigoso também, porque o PSG tem jogos que ele faz e os jogadores simplesmente não jogam, eles não parece que ficam com preguiça de jogar. Mas como ele leva vantagem nos últimos confrontos entre o Olympique de Marseille, eu vou acreditar nele. Então, nesse jogo número 9, eu vou de coluna 1, vitória do PSG. Jogo 10, pelo Campeonato Espanhol, entre Sevilha e Real Madrid. Aqui é um jogo complicado também. O Real Madrid já é praticamente campeão, tem 71 pontos. E o Sevilha está em terceiro lugar com 60 pontos. O Sevilha vinha muito bem, só que vem tendo uma recaída, tanto que já perdeu a segunda colocação, onde esteve durante boa parte do campeonato, já perdeu para o Barcelona. O Real Madrid também leva vantagem nos últimos confrontos diretos. Então aqui eu vou acreditar no Real Madrid. Então nesse jogo número 10 eu vou, portanto, de coluna 2, vitória do Real Madrid. Jogo 11, pelo Brasileirão Série A, entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, confronto entre os Atléticos. O Atlético Mineiro, apesar de ter empatado no meio de semana contra o América Mineiro, mas é muito forte, faz uma campanha muito boa desde o ano passado, onde já foi campeão brasileiro, inclusive está entre os favoritos a conquistar o título novamente esse ano. O Atlético Paranaense, como eu falei, estreou e perdeu para o São Paulo de 4-0. Aqui eu vou acreditar no Atlético Mineiro. Então, nesse jogo número 11, eu vou de coluna 2, vitória do Atlético Mineiro. Jogo 12, entre Bragantino e Atlético Goianiense, jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Também aqui eu vou acreditar no Bragantino, porque ele é muito forte jogando em casa. Então, nesse jogo número 12, eu vou de coluna 1, vitória do Bragantino. Jogo 13, entre Internacional e Fortaleza, também pela Série A. O Internacional vive um momento conturbado, assim também como o Fortaleza, que vem de 3 derrotas seguidas. Perdeu para o Cuiabá na semana passada, já havia perdido para o Colo-Colo do Chile pela Copa Libertadores e agora no meio de semana perdeu novamente para o River Plate por 2-0. Então aqui, por estar jogando em casa e por ter obviamente mais nome, eu vou acreditar na reabilitação do Internacional. Então nesse jogo número 13 eu vou de coluna 1,
vitória do Internacional. E para finalizar, jogo 14 entre Ceará e Botafogo. Aqui é um jogo complicado. O Ceará venceu pela Copa Sul-Americana no meio de semana o time do La Guaira da Venezuela por 2-0 fora de casa. E o Botafogo estreou no Campeonato Brasileiro tomando 3 gols, perdendo de 3-1 para o time do Corinthians em casa. Esse jogo aqui, como o Ceará joga em casa, eu vou apostar nele. Então, nesse jogo 14, eu vou de coluna 1. Vitória do Ceará. Beleza? Então tá aí, esses são os nossos palpites. Que você esteja fazendo as suas apostas. E é isso aí. Quero pedir a você que esteja se inscrevendo no canal, ajudando aí na divulgação e no crescimento dele. Beleza? Então, por hoje é só. Um grande abraço para você, boa sorte e até a próxima.